Paz, Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos da fé. Isso inclui também as minhas irmãs da fé. Todos aqueles que acreditam e confiam e que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus para nos livrar dos pecados e nos livrar da perdição. Para todos nós que de alguma forma cremos que o Senhor Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, para todas as criaturas do céu, criaturas do Senhor, que possam entender. Estou aqui esperando enquanto o vizinho não abre o portão para mim continuar um servicinho que eu estou dando continuidade ali. Aí eu estou aqui raciocinando rapidamente numa palavra do Senhor Jesus, que está escrito em João 3,16, que é muito repetida esta palavra, e as pessoas não dão sentido real do significado desta palavra. O Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele veio salvar e buscar aquele que estava perdido, aquele que tem intenção no coração de se voltar para Ele, e que tem Ele como único e suficiente Salvador, que não busca em outros deuses com D minúsculo significado para sua vida, salvação, ou então até direcionamento para conseguir bênçãos financeiras e coisa e tal. Eu estou aqui falando do nosso Senhor Salvador, Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida, não importando para nada, não importando para sua juventude, para sua saúde, para tudo que ele poderia fazer no futuro. Não, ele estava vendo só o presente, o que ele poderia fazer para salvar a nossa alma da perdição, minha gente. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos mandou o Senhor Jesus, seu único Filho, o nosso Senhor, para poder servir como expiação dos nossos pecados, minha gente. Vocês têm que entender isto. Lá no jardim do Getsemane, algumas pessoas entendem e falam Getsemane, aí não interessa para nós, né? Jesus, enquanto orava ao Pai, ele sentiu, minha gente, o peso do juízo de Deus, o peso do juízo do Pai. Jesus, o homem, mesmo sendo 100% Deus, ali ele era 100% homem, e ele sentiu o peso do juízo do Senhor. E ele suou, minha gente, ele não suou gotas de suor como nós. Ele suou gotas de sangue. Não sei se os irmãos entendem isso. Quando vocês orarem, pensarem, refletirem nessa palavra, meus irmãos, vocês vão ver o verdadeiro significado da cruz, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um canal aqui no YouTube, né, e as mesmas postagens que eu coloco no YouTube, eu também coloco no Facebook. Minha gente, eu falo coisas ali para ver se desperta a curiosidade do ser humano, daqueles que leiam ou ouvem as minhas postagens. Despertem e vão procurar na palavra uma resposta para as suas questões. E eu digo com certeza para vocês, a vida é uma questão. O amor de Deus, o sacrifício de Jesus é a resposta para toda e qualquer questão. Oh, glória a Deus! Vocês, meus amigos, meus irmãos, talvez estejam como eu tive até um tempo,
que pensava o seguinte: por eu andar barbudo, por eu andar assim, não de gravata, não andar assim com a vestimenta segundo o corporativismo atual, quer que esteja, eu achava que era indigno de falar, de pronunciar a palavra do Senhor. Só que na ausência de profeta verdadeiro, o Senhor diz que até as pedras falariam. Aí eu quero perguntar para vocês: será que eu sou pedra? Supondo que eu seja pedra, sendo um pecador como sou, será que eu não tenho o dever de alertar os irmãos quanto a essa grande verdade, a máxima da nossa vida, a máxima da nossa fé? O Senhor Jesus é quem nos tirou do lamaçal do pecado, minha gente. Se ora nós estejamos cometendo pecado por fraqueza da nossa carne, por coisas que aconteceram na nossa vida e muitas vezes a gente cai em tentações. A palavra de Deus diz assim, lá numa das cartas de João, diz assim, ó: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tenho a certeza que vocês têm um advogado fiel. Ou seja, meus amigos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor partiu deste mundo, subiu, teve ascensão numa nuvem que subiu ao céu, antes disto, ele disse aos apóstolos: aonde eu vou, vocês não podem ir por enquanto. Vocês não podem ir. Eu vou, mas vou rogar ao Pai que vos envie o outro Consolador. E este Consolador, por sua vez, meus irmãos, meus amigos, minha parentela, todos que me escutam, este Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos adverte das coisas erradas que podemos fazer, e se são que nós nos culpamos em fazer, se são erradas, se não são, o Espírito Santo é que nos julga, nos diz momentaneamente, nos adverte, né? Sabe? Então, meus amigos, meus irmãos, não vamos esquecer dessa máxima. O sacrifício de Jesus não foi simplesmente só um homem que morre na cruz. Porque morrer, todo mundo morre de alguma razão, ou por essa ou aquela razão, por esse ou aquele motivo. Todo vivente está passivo de morte. Então, meus irmãos, nós temos que ver o seguinte: nós nunca vamos entender ou conceber, entender o tamanho do sacrifício de Jesus, como é que ele aceitou ser sacrificado por nós e pagar pela nossa salvação. Minha gente, quando vocês raciocinarem nessa palavra, vocês vão chorar cada vez que orar, porque o Espírito Santo deve ser clamado ao Senhor para que o Espírito Santo venha estar com vocês enquanto vocês orem. E ele vai mostrar o que é realmente o significado do sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós. Não é simplesmente uma morte. Ora, além de ser uma morte do inocente, como o Senhor Jesus, né, sempre foi, existe a máxima que é: ele enfrentou, ele pagou, ele sentiu na carne o juízo de Deus, Pai Todo-Poderoso.
Não é brincadeira, meus irmãos. O juízo de Deus sobre nós, ele é intensamente, ele é intenso, ele é muito grande, ele é muito pesado. E esse Jesus sentiu desde o momento que ele começou a ser perseguido, por ele se revelar o Filho do Senhor, Filho de Deus, nosso Salvador, o enviado, o Cristo. Tenham em mente, meus amigos, meus irmãos, que não foi simplesmente uma morte, foi muito mais do que foi uma entrega total, foi uma consumação, tanto que ele disse lá no final: Pai, está consumado. Ele fez tudo ali. Nós hoje, só o que nós temos que fazer é ler, estudar e obedecer. Amém, meus irmãos? Eu quero que os irmãos procurem orar e ler essa palavra e entender, porque eu não sei como explicar isso, eu só sinto isso. As pessoas dizem assim, ó, tu não tem caráter para pregar a palavra, as pessoas dizem. Daí eu pergunto, quem tem? Quem é que tem? Se o Senhor Jesus olhou para a humanidade assim, ó, colocou todo mundo, todos os homens, mulheres e crianças, e colocou todos no mesmo nível, todos abaixo do pecado. Ninguém é justo. Ele procurou e não viu um justo sequer. Entendam isso. Que o Senhor possa abençoar a sua tarde, o resto dessa semana. Que cada um possa receber bênçãos dos céus, bênçãos espirituais. E assim, nós estando com o nosso espírito sadio, também o resto fica tudo mais fácil de enfrentar, mais fácil de entender, porque o Espírito, nosso Espírito sadio, o Espírito Santo vivendo na nossa vida, o resto é o resto. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu tenho escutado a palavra de alguns servos do Senhor que têm procurado se esforçar para fazer o melhor para Deus. E eu ouço que Deus tem falado através dos irmãos, através dos pastores que não vivem em cima de um púlpito querendo aproveitar-se da pobreza espiritual das pessoas, para adquirir bens materiais, para surrupiar financeiramente as pessoas. E tenho ouvido que Deus está falando ao povo, que está se apertando, o cerco está fechando. E se nós não procurar entender que nós temos que não ver a nossa salvação somente, mas a salvação do nosso próximo primeiro. Porque o amor do Senhor Jesus é isto. Não é eu querer salvar a minha alma. Eu querer demonstrar que eu sou um crente perfeito. Entendam isso. Perfeito é só Jesus. Olha, eu tenho procurado demonstrar que o amor verdadeiro não tem sido praticado. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis no sentido do amor, da palavra. Não negar, mas defender a palavra. Amém, meus irmãos? Um abençoado resto de semana a cada um, em nome de Jesus. Amém.